Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros de HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje, Chico Bento está dando um reflexo um pouco, mas Chico Bento Viola, da Graphic MSP, da editora Panini. Orlandelli é o autor. Eu vou ler só um trechinho bem pequenininho para vocês saberem o que é na quarta capa e depois eu mostro algumas imagens, tá? Chico Bento descobre que seu avô Firmino, que ele nunca conheceu, foi um grande violeiro. Fascinado pela história, o menino recebe a antiga viola dele, mas que tem só um par de cordas. É mais do que aprender a tocar um instrumento. Vai criar uma conexão emocionante com suas origens. Ok? Mais uma vez uma jornada aí do Chico Bento, agora em relação à história do avô que ele nunca conheceu, mas que deixou muita lembrança e muitas coisas para ele. Ok? Bom, como sempre eu não vou contar a história, ela é lindíssima, eu adoro o desenho do Orlandelli, tem vários, até do Chico Bento, e tem outras obras dele. Eu acho que ele é um autor assim, fascinante, eu gosto muito dele. Então, assim, quem tiver interesse, né, eu recomendo, que realmente é lindo. Eu vou mostrar algumas imagens e a história também, tá? E aí eu vou fazer algumas reflexões. Deixa eu mostrar algumas histórias, né? Ou algumas imagens. O Orlandelli tem esse traço característico, né? Ó. Tem mais alguma aqui. Ok? Então é isso. Bom, eu não vou contar a história, mas o avô do Chico Bento deixou para ele, para o neto, né, que viria, 4 cartas. Essas 4 cartas, elas vão meio que ajudar, né, nessa história, nessa trajetória do Chico ao conhecer o avô, e os dilemas aí que ele vai enfrentando nesse momento. Essas 4 cartas vão ajudá-lo a entender melhor a situação, a dar caminhos, a ajudar mesmo ele a entender o que ele está passando e o que ele está vivenciando, ok? Então, assim, eu vou ler essas 4 cartas, tá? Eu acredito que elas não vão... não é spoiler, elas não vão estragar a experiência para vocês lerem a história como um todo, tá? Porque eu não vou ler o desenvolvimento da história. Vão ficar nessas 4 cartas e fazer alguns comentários sobre o contexto dessas cartas, ok? Então, ó, aqui tem 2 e eu vou ler uma, depois eu leio a outra, tá? É o seguinte: Goiás, comecinho de primavera, Fazenda Tuiuiu. Hoje eu recebi uma lição daquelas. Tava tudo borocochô por conta de perder mais um dia de viagem por causa da chuva. Aí, trocando 2 dedos de prosa com o seu Américo, que deu pousada para a comitiva, ele me diz que até acendeu uma vela por modo de agradecer pela chuva abençoada. Diz que fazia um tempão que não chovia por essas bandas. Fiquei com a cara no chão. Pois é, as coisas não são do jeito que a gente quer. Elas são do jeito que tem que ser. Essa é uma das cartas. Pessoal, tem assim, né, um entendimento muito particular meu. Cada um aí pode pegar da forma como entender melhor, dentro da sua janela, tá?
Temos a tendência, né, a ser levado pelo nosso sistema psíquico de autopreservação, que sempre fala mais alto e mais rápido, a olhar e a entender e a agir segundo as nossas necessidades. Só depois, num segundo momento, é que podemos reformular o nosso entendimento, emoção, fora de nós. E ao ampliarmos o nosso olhar além da nossa janela da subjetividade, ou seja, temos a oportunidade de incluir a realidade à nossa volta, no que antes só existia eu. Entende? Então, no primeiro momento, é meio que automático. Nós temos essa tendência de entendermos, de olharmos, de enxergarmos segundo a nossa subjetividade. Num segundo momento, se nós escolhermos fazer isso, é que nós podemos ampliar o nosso olhar e perceber que existem outras realidades, outras necessidades além da nossa. E aí, uma das inúmeras que você pode estar se perguntando é como que vocês lidam com esse processo automático que nós temos, porque todos nós temos esse processo automático, de primeiro olharmos sobre o nosso olhar e depois darmos a chance de ter um segundo olhar. Como é para vocês? Vocês fazem isso? Ou geralmente vocês tomam atitudes já diante do primeiro olhar, que é o que geralmente nós fazemos, né? A segunda carta, tá? O mundo é professor. É sabido desde muito tempo que no dia a dia o mundo é professor, pois a natureza, em meio à sua beleza, sempre há de ter um ensino de valor. Há de ser discreto, bem escondidinho. Só consegue ver se prestar atenção. Tem um olhar para as coisas pequeninas, daquelas que se vê usando o coração. Com a vista embaçada pela teimosia, o homem, quem diria, não consegue enxergar. Está sempre apressado, tudo é do seu jeito. Não tem paciência e nem sabe esperar. Fosse mais atento, logo percebia que a natureza cansou de ensinar que mesmo a borboleta toda colorida antes foi lagarta, para depois voar. Né? E aí, uma das coisas que a gente pode refletir, né, sobre essa questão é que o ritmo da nossa vida, o quanto que a gente observa no dia a dia, o ritmo, aquilo que está à nossa volta, nos caminhos que a gente faz para o trabalho, nos caminhos que a gente faz para a escola, seja onde for. Aonde está o nosso foco? Aonde está a nossa atenção? Nós realmente olhamos e percebemos o que está à nossa volta? A gente para e olha, se você está num belo dia, ou uma bela noite, ou uma chuva, e você se permite ficar olhando para a chuva, ficar olhando para a lua. Eu adoro olhar para a lua. Vocês se permitem ficar no silêncio? Vocês conseguem ficar no silêncio? Porque hoje em dia é uma insanidade o quanto as pessoas estão envolvidas em 2, 3 tarefas ao mesmo tempo. Ela está lendo e ela está vendo a tela. Ela está na esteira e ela está ouvindo. Ela está fazendo qualquer coisa e ela está envolvida com outra coisa. Ela nunca está fazendo uma coisa só, porque ela não tem tempo. Porque o tempo urge, porque o tempo engole. E aí a pessoa passa
o dia, a semana, o mês, o ano e ela não vê. E é por isso que é tão comum hoje em dia, meu Deus do céu, já é Natal, mas já é isso, mas eu nem vi o tempo passar. Bom, não viu mesmo. Literalmente você não viu. Porque você foi levada nessa onda, nesse fluxo dessa coisa louca de que hoje em dia não nos permitem. Todo lugar que você vai tem som. Numa farmácia tem música. Num mercado tem aquele som ensurdecedor. Ou seja, não tem mais lugar de silêncio, a não ser na sua casa, que é uma escolha sua. Tirando isso, você nunca está no silêncio. Você sempre está envolvido no burburilho que está à sua volta. E a gente não foca em nada. A gente vê tudo e não enxerga nada. Ou enxerga muito, mas muito pouco daquilo que está à nossa volta. Daquilo que nós poderíamos realmente enxergar, poderíamos entender. Pistas que a gente tem, que a gente deixa passar. Porque a gente está tão nessa massa, né, nessa coisa doida de que estamos envolvidos em 2, 3, 4, sei lá, 5 atividades e não temos tempo para parar, olhar, só olhar. O que você está fazendo? Estou olhando. Está olhando o quê? Estou olhando a volta. Vocês conseguem fazer isso? Vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Tem algum momento no dia a dia de vocês que vocês se permitem simplesmente nada, fazer nada? Aquela pequena horinha que você fala assim, nada. Conseguem? Pois é. E o mundo nos engole. E tem uma página aqui que eu achei, aí foi uma lembrança, né? Me reportou a uma lembrança essa página. Tá vendo isso? Que eu acho que muita gente não sabe nem o que é. Ali embaixo são binóculos. Acho que nem existe mais isso, né? A não ser nessas lojas de antiguidade. Pois é. Me lembrou automaticamente, eu tenho na minha época, quando eu era desse tamanhozinho, não se tirava fotos, né? Assim, de uma forma geral, na minha cidade, por exemplo, que era um ouvinte, tinha só um estúdio lá de fotografia, que ele fotografava a cidade inteira, né? Qualquer evento, estavam eles lá. E assim, não se tirava, você não tinha máquina, de uma forma geral, você não tinha máquina, né, de fotografar na sua casa. Então, eram raras as ocasiões que se tiravam. E eu não me lembro, hoje não tem mais como eu perguntar, no binóculo tem uma foto minha e do meu irmão, eu era petitica, devia ter, sei lá, uns 4 anos, 5, por aí, pelo tamanho, né? E a gente estava num jardim, não sei se na igreja ou na casa do meu avô, não sei. E tem essa foto e eu acho ela tão bonita, porque assim, eu era sem querer, né? Mas eu era bem bonitinha, branquinha, né? Parecia uma bonequinha desse tamanho e meu irmão um pouquinho mais alto. Gente, eu amo aquela foto. Eu até, não sei se um dia, não sei se é possível, né, fazer alguma coisa, porque é uma película, né? Uma coisiquinha assim. Mas e aí me lembrou, eu amo essa foto. De vez em quando eu olho para ela. Eu não me lembro, né? De ter tirado essa foto, não me lembro dessa experiência, mas assim, eu adoro olhar para ela. É uma lembrança bem gostosa da minha infância. Mas é só um parênteses, né, que me lembrou. Vamos lá, as outras 2 cartas, tá? Mato Grosso, Fazenda Bem-TV. Essa eu queria que a Dita tivesse aqui para ver. Nunca peguei um período com tanta seca. Dá até dó. Aí paramos na fazenda do seu Eufrazino e a verdura tudo verdinha. Sem chuva e tudo verdinho, como pode? Aí ele explicou
que quando começou a plantar, o irmão mais velho sempre falava: planta precisa de chuva para vingar. Problema que onde o irmão dele tá, chove sempre. Aqui não. Morria de inveja. Teve muita perda por causa da seca. Aí desisti de fazer igual ao irmão e inventou uma engenhoca que pegava a água lá longe do rio. Desde então, as plantas estão tudo verdinha. Tá certo, vai. Já que não chove do jeito do irmão, então chove do jeito do eu fazendo. Cada um com seu jeito. Não é graça essa história? Eu achei linda. Bom, esses dizeres me lembram, né, a preguiça e a falta de compromisso das pessoas hoje em dia. Tudo se reporta à inteligência artificial. A tudo está havendo uma acomodação que leva à não reflexão, a não querer pensar, numa corrida louca e insana de não perder tempo, pois a vida, o prazo é curto e com a sensação de que cada dia se torna mais curto ainda. O que é que de verdadeiramente é uma criação de vocês? O que é que vocês têm dentro de vocês que é autêntico? Isso não é de fulano, isso não é de ciclano, isso é meu. Esse é o meu jeito. E aqui vai uma crítica no que estamos construindo o psiquismo das crianças e dos adolescentes, pois tudo lhe é apresentado pronto e acabado. Entendeu? Não se tem mais aquela noção do construir, isso foi construído. Não, isso caiu do céu e está pronto. Tô aqui, usa. A própria leitura está perdendo o seu senso de construção do mundo das ideias. Quando nós queremos retirar e apresentar leituras só no contexto contemporâneo, com os novos conceitos, que foi uma construção. Esse conceito de você não falar indígena, mas você de falar nação indígena, de você não ficar fazendo piadinhas de obeso, de preto, isso foi, gente, está sendo construído ainda, isso não está pronto. E as pessoas têm que ter noção de que isso precisa ser construído. Esses conceitos, eles vivenciaram por séculos. E não é do dia para o outro, não é você retirando dos textos de 1800 bolinha, porque o cara em 1800 bolinha fala isso, porque o cara... Deixa ler do jeito que está. E depois passa por um processo de reflexão. Não, retira. Não, retira. Retira, não precisa pensar. Ele não precisa saber de onde veio. Ele não precisa saber que é uma construção. Está pronto aqui, está acabado, para que ele vai ter... Gente, isso é uma destruição do psiquismo. Isso é uma destruição da construção das ideias, do processo reflexivo. Dá tudo mastigadinho e vomitado. Eu acho uma aberração, mesmo as pessoas que se dizem entendidas, falando que tem que tirar. Como assim tem que tirar? Tem que deixar. Não vai, a pessoa não vai derreter. A pessoa não vai entrar no processo de depressão nisso. A pessoa vai aprender. Ela vai aprender que tudo é construção. O humano é construção. Nós não viemos desse jeito. Nós passamos por um processo milenar de construção do nosso físico, do nosso psiquismo, e estamos em processo, não terminamos, a gente não vai parar nisso. E por que vocês querem que as nossas crianças, que os nossos adolescentes percam essa experiência que é tão rica e que é tão importante para o valor da vida, para o valor de ser humano, consciência, construção.
E é isso aí. Não é? Me desculpe aí quem pensa ao contrário. Me desculpa não, porque eu acho que é bem sensato a questão da construção. E a última, assim, né? A última carta. O caos me inspirou a arriscar mais uma moda. O anu e o sabiá. Essa é a história de um pequeno passarinho que, ainda novo no seu ninho, já gostava de cantar. Vivia encabulado, diminuído e transtornado, pois foi nascido anu, mas se via sabiá. Seu canto era forte e potente, mas não era o que ele queria. Preferia o som leve e harmonioso, igual fazia o sabiá, tão logo amanhecia. Mas, numa certa ocasião, por acaso ou marvadeza, o fogo deitou na mata e começou a se alastrar. Os bichos, tudo distraído, nem suspeitavam do perigo daquele fogo que queimava e não parava de avançar. Foi então que o anu, percebendo o ocorrido, para avisar a todos do perigo, começou a cantar. O canto impotente atravessou mata adentro, e todos os animais se salvaram, inclusive o sabiá. Bom, uma das coisas que a gente pode refletir, né, é o desafio de percebermos, entendermos e aceitarmos quem somos e inovarmos. Não é que a gente... Não é a questão de você falar, não, eu sou assim. Não, eu sou assim, quero ser melhor. É óbvio. Tá? Faz parte do desenvolvimento intelectual e psicológico termos ideais, termos pessoas a quem a gente possa olhar, pessoas a quem a gente admira e a gente gostaria não de ser a pessoa, mas de trilhar um caminho paralelo que a pessoa trilhou. Ou de chegarmos lá, mas com o nosso jeito. Ter ídolos sempre existiu, desde que o homem se deu conta de um outro, de que não era só ele, e ele começou a enxergar não só ele, mas o outro também. A partir daí, começou-se a criar ídolos, pessoas que você admira, pessoas que você gostaria de ser ou de se espelhar. É natural. O que não é natural é nós querermos colocarmos a roupagem e sermos aquela pessoa. Nós acharmos que não somos nada e aquela pessoa é tudo. Então, tudo que eu tenho em mim eu não gosto. Mas eu gosto disso, eu gosto daquela pessoa, eu gosto disso, daquela pessoa eu gosto disso. E aí eu vou pegando eu vou sendo uma Frankenstein. Eu vou sendo um retalho de pessoas que eu admiro e que eu quero ser, mas na verdade eu tenho a minha unicidade, eu tenho a minha singularidade, e que as pessoas estão não matando, porque isso não é possível, mas elas estão sufocando. Entende? Elas estão soterrando, porque eu não gosto de ser assim e eu quero ser do outro jeito. Bom, todo mundo tem o direito de querer ser melhor daquilo que é, mas com ressalvas. Não ser imitados da pessoa, não ser uma cópia. O que as pessoas estão hoje, na maioria das vezes, é querendo ser cópias. Eu quero ser a cópia dele, seja lá a situação que for. Mas e a minha unicidade? E a minha singularidade? Uma hora o meu psiquismo vai dar um basta e eu vou me ferrar de verde e amarelo, porque isso é antinatural. Nós temos a nossa singularidade e ela pode e deve ser transformada, mas diante daquilo que somos e não diante daquilo que projetamos naquela pessoa, porque na maioria das vezes a pessoa nem é aquilo que ela mostra, né? Isso a gente já está cansado de saber. As pessoas muito mais mostram, elas mesmas mostram aquilo que elas gostariam de ser do que aquilo que elas são. E a gente olha e a gente quer ser aquilo que ela está representando ser e não é.
Não é isso? Então, assim, eu vou dar só mais uma experiênciazinha. Quando eu comecei a querer fazer esse vídeo, eu me vi assim, eu não uso maquiagem, nunca usei. Eu comecei a usar alguma coisa no rosto a partir dos 30, o que é um erro, porque eu devia ter usado protetor solar, pelo menos, né? Então, assim, maquiagem pra mim é um parto. Mas eu sou muito branca, vocês estão vendo, né? Eu sou quase transparente, sou branca. E no vídeo ficava bem, né? Aí eu tenho uma sobrinha, ela mexe com maquiagem, ela prepara a noiva. Eu falei, vem cá e me ensina. Ela veio e tal, eu falei, agora as coisas básicas do básico pra mim fazer. Eu falei, você compra, aí, né? Depois eu acertei com ela, ela trouxe. Mais do que ela trouxe, o básico dela era muito pra mim. Primeiro dia que eu fui me maquiar, falei, gente, eu não vou dar conta de tudo isso, negócio de cílio, de sombra, disso, daquilo, de corretivo. Falei, eu não vou dar conta disso. Aí fiz uma coisinha bem. Aí fui no salão, falei pra moça que tem lá também uma estética, falei, olha, é muito. Eu quero uma coisa mais simples ainda. Ela falou, Ana, então faz assim, você tem isso, usa só isso. Tá bom. Falei, beleza, né? E ela, como mexe também com cílios, não sei o que, ela falou, você não quer colocar uns cílios? Eu falei, não, isso é muito artificial. Não, tem um marronzinho, porque preto, pra mim, né? Não, tem um marronzinho, dá uma escurecidinha aqui e tal, coloca um pouquinho, você vai ver. Ficou? A gente vai falar que ficou feio? É óbvio que não. Eu tenho até... Não tem muito não, porque não durou, né? Mas tem uns 4, 5 vídeos aí onde eu tô com o cílio um pouquinho mais marronzinho aqui e tal. Mas aí eu tinha que retocar isso, pelo menos a cada 2 semanas, porque óbvio, não é natural, não é meu, cai, né? Aí ficava aqueles buracos, eu tinha que ir lá. E aí eu ia ter que, se eu quisesse, eu ia ter essa dinâmica de pelo menos na 3ª semana ir lá retocar, né? Pra não ficar uma Frankenstein também, né? Falei, o quê? Mais uma coisa, falei, não, tira tudo. Eu sou uma pessoa que não usa maquiagem. O mundo usa maquiagem, não tem problema. Cada um, eu vejo as meninas às vezes que se maquiam, né? Nossa Senhora. Mas pra mim, não dá. Pra mim, eu, Ana, não dá. Então eu faço o meu básico. Mas eu fui, entendeu? Eu tentei uma coisa, tentei outra. E eu fui adequando aquilo que eu sou. Aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu dou conta. Não adianta eu querer fazer tudo aquilo se eu não dava conta. Até hoje, para fazer essa maquiagem básica, eu penso. Você imagina. Então, assim, você tem o direito de melhorar se você quer, mas você precisa melhorar em cima daquilo que você é. E não querer construir e ser um sofrimento daquilo que você não é. Essa é a questão. Hoje em dia, essa é a grande questão. Você querer ser uma pessoa que você não é. E mais uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, eu odeio foto, para vocês verem, né? Adoro imagem, a minha foto, odeio tirar foto. Então vocês podem ver que para mim tirar a capa é um sofrimento, eu tiro umas 5, 6 para escolher uma, porque eu simplesmente paraliso, eu petrifico, porque eu não gosto. Então, assim, quando vocês me veem, às vezes, na capa, que eu tô meio múmia, assim, sabe, meio petrificada, é porque, na verdade, eu não consigo ser natural. Já faz mais de 2 anos que eu tô tirando fotos, né? Mas não consigo. Não é natural meu. Eu faço o meu possível, mas, geralmente, eu acho que fica uma... Mas, enfim, né, pra vocês saberem que, às vezes, é bem estranho mesmo, né? Aquela cara que parecendo uma sargenta militar. Não dá pra gente ser tudo aquilo que a gente gostaria de ser. Gente, essa história é lindíssima. Além dessas cartas que são riquíssimas e muito mais coisas que você teria para refletir, a história em si dele, a jornada dele, né, do que ele vai aprender, é lindo, tá? Para mim, um dos melhores autores brasileiros é o Orlandelli. Eu nunca li nada dele que eu falasse, isso aqui não é legal. Realmente é magnífico. A história
Você entendeu? A forma dele escrever é muito bacana. Vou mostrar só mais algumas imagens. Eu já mostrei algumas, né? Para vocês terem aí a noção. Olha, voltou os binoclinhos, né? Ele tá lembrando da época do avô, né? Eu acho que é isso. Só mais essa imagem deu para vocês terem uma noção, né, do que é. Eu queria fazer só uma última recomendação, porque tudo que a gente falou meio que girou em termos dessa coisa de você perceber o seu eu interior, né? Até eu interior, a sua subjetividade, a sua singularidade, o seu tal, né? Tal aqui, de uma forma geral, é aquela singularidade que todos nós temos dentro da gente, que a gente precisa abrochar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa desenvolver. Não é um livro de autoajuda, tá? É um livro onde ele vai explicar o que é o tal para você achar o tal dentro, para você se achar dentro de você mesmo. E ele não precisa ser psicólogo, não precisa ser nada, tá? É só você ter interesse no assunto. É o assunto de se desenvolver, tá? De questões suas. Então, assim, exemplos assim bem práticos, bem no dia a dia, que você pode começar a fazer para você despertar aquele tal, aquela singularidade, aquela força única que é sua e conseguir, de alguma forma, pelo menos abrandar essa massividade dessa coisa que nos sufocam, que nos aniquilam, que nos despersonalizam, tá? E que a gente se torna imitados de muitos e esquecemos de quem somos, ok? É um livrinho, Rouvet, né? A Arte de Viver o Tal, do Theo Fischer. A editora, deixa eu ver aqui, é a Terra, tá? Mas depois eu deixo o linkadinho ali para vocês. Quem tiver interesse, ó, é um livrinho fininho, tá? É uma delícia de ler, mas é daqueles livros assim, para ler na cabeceira e ler aos pouquinhos, não é para você ler de cabo a rabo. É para você ler aos poucos, pensa, reflete, escreve, e aí vai lendo. É um processo de autodesenvolvimento bem bacana. Dando conta de tudo isso que eu falei agora. Ok? Então é isso, né? A gente se vê no próximo olhar.